Você já teve vontade de perguntar alguma coisa para um padre, assim, uma pergunta que ninguém faz para ele? E de repente você encontra um pastor também, porque a gente vê muitos pastores na mídia hoje, muitos pastores famosos, e padres famosos também. Aí você fica na sua casa pensando, como eu estou aqui na minha casa hoje, aqui pensando um monte de perguntas, o que eu vou fazer para eles, né? E aí eu convidei o pastor Luciano Scala, que ele já é pastor há 11 anos, olha que bagagem que ele tem. Ele é pastor junto à comunidade evangélica Vale de Bênção. Além disso, ele fez um trabalho belíssimo na Chácara VB, que a Chácara VB é uma casa de recuperação para dependentes químicos. Então eu vou receber para um bate-papo, não é debate. Então, às vezes, quando a pessoa vê padre, vê pastor junto, espírita junto, pensa assim, puxa, eles vão fazer um debate, eles vão começar a brigar. É muito pelo contrário, somos todos irmãos, né? Com apenas um único chefe, todos nós. Então, vou receber para começar o nosso papo o pastor Luciano Scala. Cadê o pastor Luciano Scala? Pastor, muito obrigado pela sua presença. Tudo bom? O senhor que é um amigo muito querido de muitos anos. Prazer já. estar aqui. Eu conheci o seu trabalho, belíssimo. Senta aqui, pastor, por favor. Obrigado. Porque eu vou receber um colega nosso também, né? Com certeza. Um amigo muito querido que veio também para bater papo com a gente hoje, que ele é um padre também, um padre muito jovem. E às vezes as pessoas falam assim, olha, está chegando aí um padre. E as pessoas falam assim, o padre é jovem, né? Quando ele chega. Então, na verdade, é um padre, é um reverendo, o reverendo Quirilos. Então, esse reverendo Quirilos, ele é da Igreja Católica Ortodoxa. Ele também é diretor do projeto Recanto Vida Nova, que também trabalha com dependentes químicos, que hoje também eles vão falar um pouco sobre esse trabalho, né? É um projeto aí de amigos. Então, eu vou receber o reverendo Quirilos. Cadê o reverendo Quirilos? Ô, reverendo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela presença do senhor. Pode sentar, fica à vontade. Vou chamar vocês de senhor ou eu chamo de você? Como é que eu chamo um reverendo? Como é que eu chamo um pastor? Como somos amigos, você. Você? Melhor. Então tá bom. Então fica um papo mais gostoso, né? E de vez em quando escapa um senhor também. Bacana porque quando eu falei que hoje no programa nós íamos receber um padre, um reverendo. Aliás, qual a diferença de padre e reverendo mesmo? Reverendo? O reverendo, na verdade, é um título de honra. O reverendo pastor, o reverendo padre, como a nomenclatura, o meritíssimo juiz. Tá. Então é um título de honra. É um título de honra. Sim, sim. Muito então, usado há algumas décadas atrás pela Igreja Romana como reverendo, né? Então quase não se chamava o presbítero, o padre. Se falava, o reverendo está chegando na cidade. Tá. Então, quando eu falei que vinha hoje ao programa o reverendo, e quando eu falei que vinha um pastor evangélico, as pessoas falavam assim, puxa, então hoje vai esquentar o papo, então vamos ver, vai sair debate, vai sair faísca. Porque no Brasil, infelizmente, tem aquela coisa, né, aquela cultura meio estranha das pessoas acharem que tem que brigar sobre as coisas, e vão ao estádio e brigam com a família quando alguém não concorda com as suas ideias. E o que eu mais gosto dessa coisa do nosso país, essa coisa democrática, essa liberdade que a gente tem, é justamente poder falar e aprender. Então, quando eu converso com um reverendo, quando eu converso com um pastor evangélico, como a gente pode aprender? Olha que bonito hoje essa sala, nós três reunidos aqui, eu que sou espírita, né? Conversando então com um reverendo e conversando com um pastor. E os três juntos aqui, jovens. Eu sei que vocês têm um trabalho belíssimo também com dependentes químicos, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês do trabalho, mas eu queria saber do pastor, né? Dentre tantas coisas que nós temos hoje de liberdade no país, por que ser um pastor evangélico? De onde vem isso, hein, pastor? Então, na verdade, não é uma escolha. Tá. Nós encaramos como um chamado, né? Um chamado, uma vocação. E eu comecei jovem, comecei aos 20 anos, nessa minha carreira como pastor, fazendo a obra de Deus. E, na verdade, é isso, né? É um chamado mais ou de menos? Deus. Quando eu tinha 20 anos. 20 anos, tá. Hoje eu tenho 31. Tá. Não parece. Tá bem. E, aliás, o senhor me trouxe um presente, não foi? Que eu estou vendo na sua mão. Esse é o livro. Esse aqui é o seu primeiro livro. Correto. Chamado Pensamentos e Reflexões, Aprendendo a Lidar com os Conflitos da Vida, Isso. do pastor Luciano Scala. E aqui você conta um pouco da sua história também, como pastor? Sim, coloco algumas reflexões e nessas reflexões eu coloco, sim, um pouco do meu testemunho, das minhas experiências com Deus. A sua família é toda evangélica? Não, pastor? nem todos. Tá. Minha casa, posso dizer, meus pais, meu irmão, sim.
mas nem todos da minha família, né? Para quem está assistindo a gente, porque a TV Mundo Maior, ela tem um público gigante de espíritas. Então, eu tento também, nos programas, informar as pessoas. E a gente vê muito falar, pastor, aquela pessoa, ele é um pastor, é uma pastora. O que é um pastor? Resumindo, assim, qual é o seu trabalho? Porque as pessoas pensam assim, o pastor, então, ele trabalha numa empresa, ele vai lá na igreja e ele prega. Não é isso, é o trabalho do senhor é ser um pastor, durante o dia todo, durante os finais de semana, o senhor vive o pastor. Eu vivo, assim como 100% padre, do meu dia, isso. como padre, um padre, é padre. Né? Minha vida ela é dedicada aos estudos, Tá. ao trabalho que é voltado também às atividades da igreja. Então tem a casa de recuperação, tem um trabalho que nós fazemos no presídio, com moradores de rua. Então eu trabalho 24 horas. No meu caso, sim. Eu já estive com o senhor em algumas outras ocasiões, sim. que nós íamos visitar instituições, ONGs, e o seu celular não para um minuto. E aí eu falava, pastor, mas o que é esse celular que não para? Ele falava, são as pessoas que ligam, às vezes para pedir uma oração, para pedir, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Certo. E padre, o seu trabalho é parecido assim com o do pastor? 24 Sim. horas? Através do projeto Recanto Vida Nova, há 15 anos, esse projeto no bairro do Ipiranga, em São Paulo, tem tirado homens em situação de rua da drogadição. Né? Então, como diretor dessa instituição, eu tenho que cuidar de toda a parte administrativa, mas também não posso esquecer do meu trabalho pastoral em minha paróquia. Claro. Né? Onde é a sua paróquia hoje? Nós estamos no município de Mauá, ABC Paulista, né? Grande São Paulo. E por ser vice-chanceler de nossa igreja aqui no estado de São Paulo, então nós também temos que dar assistência em toda a parte da grande chancelaria de nossa igreja, auxiliando os nossos bispos, os monsenhores responsáveis por toda a direção da igreja aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Quando o senhor fala desses homens, são homens que saíram da situação de rua, sim, sim. Que o senhor acolhe numa ONG, é isso? Sim. Uma casa de acolhida, na verdade, o nome é Casa de Acolhida Recanto Vida Nova. Então são homens escravizados e nos grupos de narcóticos anônimos, nós chamamos de adictos, né? Os escravos de. Então, o jovem, o homem entre 18 a 65 anos são acolhidos em nossa casa e, na grande maioria, homens em situação de rua, né? Com a vida já totalmente destruída, sem contato nem com a família, alguns já 10, 20 anos de realidade de rua. Então, o nosso trabalho é justamente acolher, oferecer esse tratamento terapêutico e espiritual. Né? Não é um tratamento religioso. Nós não tratamos de religião. Sim. Nós levamos a espiritualidade. Então, lá o senhor acolhe católicos, evangélicos, sim. espíritas. Sim. O senhor vê o ser humano. Em nenhum momento nós queremos que eles se tornem, no caso, ortodoxos, que é a religião que eu professo. Eles têm que ser. É diferente ser católico e ser ortodoxo ou não? O ortodoxo ele é católico. Se nós pudéssemos estudar um pouco aqui sobre história, nós iríamos ver que até 1054 a igreja foi una, santa, católica e apostólica. Então não existia igreja católica romana, igreja católica ortodoxa. Esse título, Igreja Católica Ortodoxa ou Igreja Católica Romana, surge através de um cisma de 1054, entre o Oriente e o Ocidente. Até aí era Igreja Católica e Apostólica. Católica vem do católicos, do grego, que significa universal, e apostólica, que é fundamentada nos apóstolos. A partir desse cisma, a Igreja do Oriente grita, nós somos ortodoxos, ou seja, orto, correto, né? E doxa, fé. Nós somos da fé correta. E os do Ocidente gritam, nós somos romanos, nós somos da Igreja de Roma. Padre, o senhor não tem vontade de casar, não? Eu vivi essa realidade do casamento. Já foi casado, então? Vivi essa realidade do casamento. E os dois decidiram justamente que nossa vocação era outra, né? Hoje ela é uma pessoa casada, uma pessoa maravilhosa, Neide, né? E eu voltei a essa realidade da vocação. Por quê? A Igreja Ortodoxa, ela vive a realidade do sacerdote celibatário e do sacerdote casado. O padre não pode casar, mas o homem casado pode ser acolhido no sacerdócio. E no meu caso, eu ia ser um sacerdote casado. Mas quando estava no decorrer desse discernimento vocacional, nós decidimos nos separar. Hoje nós somos grandes amigos. Né? Deixa eu só fazer um gancho.
um homem solteiro pode ser pastor, não? Pode. Pode? Pode ser. Nem todas as igrejas aceitam. É, né? porque eu já vi isso também. Mas uma maioria sim. Tem igreja que eles falam assim, ele não é casado, ele não pode ser pastor. Sim. Mas pode Tem isso ser. também, não tem, pastor? Tem. Como que o senhor Mas vê não isso? são todas, né? Por que será que tem isso? Eu particularmente não vejo a necessidade. Tá. Mesmo porque nós temos exemplo dos apóstolos que nem todos eram casados, né? Mas nós na nossa igreja admitimos sim pastores que sejam solteiros ou casados, sem problema algum. Muito bacana, esse gostou desse papo, né? Sim, Aprender sobre tanta coisa, e essa coisa de história, de comportamento, de seres humanos, porque vocês lidam o tempo todo com seres humanos e quantas histórias passam ali na frente de vocês. E a gente tem que aprender a não ler só livros, ler pessoas também, como a gente aprende junto com isso. E eu depois do intervalo tenho umas perguntas mais quentes para fazer para vocês, porque o primeiro papo assim tem que ser uma coisa mais leve, né? Mas depois a gente começa a perguntar outras coisas para a gente começar a pensar. E eu vou perguntar para eles daqui a pouquinho se eles acreditam mesmo que Jesus volta para a Terra, se eles acreditam em demônio, em espírito, se acreditam em corporação, macumba existe mesmo, né? Tem tanta coisa para a gente pensar. O que será que um padre pensa, um pastor pensa sobre isso? E eu já queria que antes de ir para o intervalo, vocês já fossem pensando assim, porque muita gente cresce com medo. Eu sempre tive muito medo de fantasma, medo de espírito, medo do diabo, medo de um monte de coisa. E eu sou de uma família evangélica, né? Minha mãe é evangélica, os meus parentes todos são evangélicos. E eu tinha muito medo do diabo. E na volta eu quero que vocês respondam. O diabo existe mesmo ou não? Tá? Então até já, você não saia daí que a gente já volta.